Convido agora Lisandra Carvalho, residente de enfermagem do Hemorrio, dando sequência ao evento. Vamos ver com a inovação da enfermagem. Bom, boa tarde a todos, né? Boa tarde para vocês que estão aqui presencialmente, para vocês que estão aí também assistindo a gente online. É um prazer recebê-los, né? E poder ter vocês conosco nesse dia tão especial desse evento, que foi muito bem pensado e preparado para a gente conseguir dialogar sobre inovações em saúde e principalmente da gente poder dar voz e fala, né, à residência que contribui com o serviço e a gente aprende tanto para dar esse retorno também aqui. Então, como a Thaís falou, eu sou residente de enfermagem e hoje eu vou falar sobre novas tecnologias em saúde dentro da triagem clínica do doador de sangue. Bom, e eu não poderia deixar de falar da equipe, né, que atua junto comigo, que são o grupo de residentes de enfermagem aqui do Hemorrio. Temos a Karen, a Luane, que já é nossa R2, Karen, nossa enfermeira R1, Raquel também, nossa enfermeira R1. Declaro que não há conflitos de interesse em relação à construção e apresentação desse trabalho, já que a gente vai falar de um produto que é utilizado aqui dentro e a gente não tem relação com a empresa, né, em relação de conflitos de interesse para estar apresentando aqui hoje. Bom, dando uma introdução, né, na fala em relação à triagem clínica do doador de sangue, nós sabemos que a doação de sangue é um ato voluntário, né, feito por pessoas motivadas a manter justamente os níveis, né, de estoque de sangue dos serviços de hemoterapia. E justamente esses estoques de bolsas de sangue e hemoderivados, ele vai ser retroalimentado pela existência dessas pessoas que vêm aqui de forma voluntária até a nossa instituição para doar sangue, né? E também a partir da captação de doadores. E aí parabenizo também, aproveito essa oportunidade para parabenizar o pessoal do serviço social, né, que teve essa apresentação brilhante aqui agora, porque é realmente um trabalho importantíssimo que, em conjunto, a gente vai conseguir manter esses estoques. Bem como o gerenciamento, né, de qualidade dentro da instituição também vai poder proporcionar que a gente consiga manter todo esse fluxo muito bem alinhado. A satisfação do doador, alinhada à perspectiva da utilização de tecnologias não invasivas, vai contribuir justamente para essa questão da fidelização. Bom, a triagem clínica do doador de sangue, aqui na instituição, né, ela é realizada por enfermeiros. Então, é bem representativo, né, que a gente fale sobre o uso dessa tecnologia em relação à triagem clínica do doador. Antigamente, né, e eu falo antigamente, num tempo, assim, bem próximo, né, bem quase atual, em outras instituições utilizam-se ainda os aparelhos, né, tanto o hemoglobinômetro, que ele é manual, que a gente faz essa furadinha no dedo, né, do doador, e aí a gente colhe a gota de sangue para poder conectar a partir de uma fichinha, né, dentro do aparelho, para conseguir fazer a leitura desse sangue e traçar os resultados, justamente tanto da hemoglobina quanto do hematócrito, que são taxas importantes da gente poder ter o resultado estabelecido antes da própria doação, tanto para a segurança de quem está doando, tanto para a segurança de quem vai receber esse sangue, né, de quem é o receptor, para receber um sangue de qualidade. Enfim, em muitos lugares a gente tem ainda esses aparelhos que realmente tem esse desconforto, né, de utilizar essa parte do furinho do dedo para que a gente consiga conseguir alcançar, né, ler esses parâmetros, e aqui no Hemorrio não. A gente, no final do ano passado, teve a troca, né, do aparelho para o Kinoga, é um tensor. Vou apresentar um pouco para vocês ao longo, né, dessa apresentação, que é como se fosse não sei se vocês já tiveram a experiência de um oxímetro, né? Que faz a leitura a partir de infravermelho. E aqui na nossa instituição, a gente tem a presença desse aparelho, né? Que faz também a leitura a partir de infravermelho, e a gente consegue analisar vários bioparâmetros, né?
e faz essa leitura com menor desconforto, e aí a gente tem várias potencialidades, né, utilizando esse dispositivo e também mais conforto em relação ao doador. Então, vou apresentar um pouquinho mais dele para vocês ao longo. Eu trago aqui que nas ciências da saúde a gente pode perceber uma evolução, até mesmo na produção, né, de novas tecnologias em saúde. Isso vai acabar reconfigurando o cuidado, a prevenção e até mesmo a terapêutica de doenças. E acaba que a saúde, ela era compartimentalizada, né? A gente era visto por áreas. E aí agora a gente traz uma perspectiva mais holística, né? Do olhar integral a essas pessoas. E também, isso somado aos avanços da tecnologia, a gente vai trazer o conceito de medicina personalizada. E dentro da inovação em saúde, atualmente, dentro da nossa própria formação enquanto profissional, há uma tendência de preocupação e integrar essas temáticas, né, esse estímulo, aí eu trago da área da enfermagem, dentro da própria grade curricular, para que a gente tenha mais contato, né, em relação a essas temáticas de produção científica, porque o enfermeiro ele pode ser também um empreendedor e trazer produtos, né, de inovação em saúde, até porque a gente está numa parte assistencial na ponta que a gente consegue entender a funcionalidade daqueles materiais que a gente utiliza. Então, utilizar dessa análise crítica, desse olhar crítico, né, junto com esse estímulo e incentivo, a gente conseguir pensar que a gente também pode produzir e atuar nessa área, é algo bem importante e talvez seja novo, né? A gente pensar um pouco fora dessa caixinha. Então, voltando à temática daqui, né, do trabalho a ser apresentado, o objetivo é justamente relatar o trabalho do enfermeiro residente em hematologia e hemoterapia, frente ao uso da tecnologia não invasiva em saúde para aferição de multiparâmetros fisiológicos na triagem clínica do doador de sangue. Bom, como metodologia, né, a gente vai tratar de um relato sobre o uso da tecnologia não invasiva em saúde durante a triagem clínica do doador, realizada por enfermeiras residentes aqui no Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcante. Bom, trazendo informações técnicas daquele aparelho, né? Um aparelho tão pequenininho que pode fazer tanta coisa. O uso do tensor VSM, né? Que ele faz uma avaliação não invasiva a partir de uma análise de infravermelho. Ele avalia os parâmetros de hemoglobina, hematócrito. Ele faz também a questão do volume das células sanguíneas, né? Frequência cardíaca, a saturação de oxigênio e a pressão arterial. Então, se a gente for pensar que utilizava mais de um aparelho para conseguir ter todos esses resultados de parâmetros que são importantes, né, e decisivos na triagem clínica do doador de sangue, agora a gente tem um dispositivo que ele é versátil, consegue me dar mais de um resultado em uma aferição, né? E traz o conforto em relação, né, à utilização dele no doador, que a gente não precisa mais ter aquele incômodo de furar, enfim, o dedo. Esse aparelho, né, esse dispositivo, ele foi aprovado e autorizado por diversas instituições, inclusive a Anvisa e o Inmetro. A gente tem também o acesso. Como foi a validação aqui na instituição? Foi validado pela própria empresa, mas a gente teve uma análise séria, né, com diversos aparelhos, a gente teve a leitura com os próprios aparelhos que a gente já utilizava antes aqui na instituição, e também com um aparelho que estava sendo pretendido a inserir aqui, né, para a gente poder ter o desvio padrão e analisar as medidas para ver se elas realmente estariam confiáveis, tanto para hemoglobina quanto para hematócrito. E aqui no caso do hematócrito, a gente utilizou já também o aparelho que era o anterior para comparar com a validação. Para a hemoglobina, a gente teve 348 amostras, porque a gente conseguiu utilizar, né, mais de um aparelho para fazer essa comparação, tendo 99,63%
63% de acuracidade dos resultados, então um número bem confiável. E para hematócrito, a gente teve 174 amostras, 98,97% de acuracidade. E aí, como eu disse, né, foi utilizado mais de um aparelho para comparação em hemoglobina, por isso a diferença do número de amostras que foram necessárias para que pudesse ser feita essa validação. Como resultado, a gente tem a utilização desse dispositivo como pioneirismo aqui no estado do Rio de Janeiro, então é um grande ganho, né, para a gente. Ficamos muito felizes em poder trazer tecnologias tão atuais aqui na nossa instituição, um benefício em relação à satisfação do cliente e à ausência de dor, porque muitas das vezes na triagem clínica, né, a gente recebia aquele doador que já não doava há algum tempo, e aí era a primeira vez que ele entrava em contato com o dispositivo e relatava para a gente: nossa, mas agora não tem furinho no dedo. Aquilo doía mais do que a própria punção na hora da doação. Então, assim, a gente realmente ouvia isso, quem já doou, não sei aqui, né, dos participantes que estão presentes aqui com a gente, que já doou a partir desse método, né, na triagem clínica, e aí realmente isso causava um incômodo. E aí a gente também consegue ouvir falas de: tal lugar ainda não tem esse dispositivo, né? Eu vou vir aqui novamente na próxima vez. E aí entra nessa questão da fidelização, a relevância, né, dos resultados de PA, pulso, hemoglobina e hematócrito, porque são justamente os resultados que vão interessar a gente nessa triagem clínica do doador, que pode gerar inaptidão, né? Momentânea ali, o impacto justamente na inaptidão clínica do doador associado a esses resultados. Enquanto discussão, a gente traz a credibilidade do uso de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem um SUS que está sendo fortalecido, que está incorporando novas tecnologias em saúde dentro das suas instituições. Então, é algo da gente realmente a satisfação, né, da gente trabalhar numa instituição pública, que a gente consegue avançar junto com as tecnologias e justamente trazer mais confiabilidade e conforto para quem acessa esses serviços, a melhora na qualidade dos serviços, né, a redução do tempo de espera, porque aí eu não tenho mais que utilizar vários aparelhos para aferir esses parâmetros, um só a gente já consegue isso, como eu já disse. Em contrapartida, a gente tem a necessidade de treinamento da equipe de enfermagem, e aí isso é constante, e tanto com a incorporação do dispositivo, a equipe passou por esse treinamento, e quando há manutenção do aparelho, também é oportunizado novamente. A compreensão do modo de uso, né, a manutenção e armazenamento também é um fluxo que a gente teve que pensar a partir da incorporação do dispositivo. E como conclusão, a gente tem a própria otimização dentro do nosso processo de trabalho, a segurança na aferição dos parâmetros, a redução de riscos ocupacionais, né, já que a gente não tem mais contato com pérfuro cortante, nem com sangue do doador, ali nesse momento da triagem, a necessidade de treinamento contínuo para a equipe, como já existe, e a importância da manutenção e guarda do dispositivo, né, que tem que ser feito da forma correta, em local adequado. Bom, gostaria de agradecer, né, a atenção de todos e segue os dados para contato, caso seja necessário. Muito bem, parabéns. Vamos para as perguntas. Temos perguntas? Todos conhecem esse aparelho? Vocês já viram esse aparelho? Então tem pergunta. Luani quer perguntar. Primeiramente, boa tarde. A gente sabe que anatomicamente, né, há uma diferença do corpo da mulher para o homem. E aí minha pergunta seria: como é a utilização, como que vocês fazem a utilização desse aparelho frente a essas diferenças, assim, como é utilizado? Se tem
alguma forma de mudar esse parâmetro, enfim. Sim, sim, muito interessante sua pergunta, obrigada. Realmente, a gente tem essa diferença anatomicamente e também o tecido capilar, né, tanto do homem quanto da mulher, ele pode apresentar alguma especificidade, pode ser um pouco mais áspero do que o outro. Nós temos, né, pessoas diferentes adentrando no nosso serviço, então, sim, a gente tem um modo de diferenciar o perfil na hora da configuração do aparelho. Então, a gente tem perfis diferentes. Então, se for para atender uma mulher, né, que tem as mãos um pouco mais sensíveis, se for o caso, a gente utiliza na configuração P, que já tem a especificidade para isso. Se for uma pessoa que tem uma mão um pouco mais áspera, um pouco maior, ou então, caso mais propriamente dito dos homens, a gente muda o perfil para M na configuração para ter maior sensibilidade na hora dessa leitura. Então, sim, e inclusive a gente tem as especificidades, né, das unhas de acrigel agora, né, que, enfim, a gente também tem De essa... peso, né? Exato. Aí você coloca. Eu estava com ele, é porque eu devolvi. Estava com ele até ontem ali na minha sala, e aí eu podia ter guardado para trazer ele em loco, né? Porque é bem pequeno, né? Para tudo que faz, é bem pequeno. É como se fosse um oxímetro, então é um ganho enorme, de fato. Sim. Tem uma pergunta no chat da Josélia Santos. Qual o nome desse dispositivo? Eu vou voltar até aqui na tela. É o tensor VSM, tá? Esse O é o nome nome, do aparelho. tá, Josélia? Acho que bom, aqui só tem essa pergunta. Mais alguma pergunta? Olha, uma viajada aqui, mas eu pensei numa coisa. Vocês têm algum protocolo no caso de paciente não ter os dedos? Eu pensei nisso, assim, eu viajei longe, mas eu falei, porque a inclusão sempre é um tema da saúde, né? Então, Temos, Lisandra. Então, eu estou há pouco tempo na instituição, mas não tive acesso a esse conteúdo, né? Mas a gente não tem esse método como único de leitura, então a gente poderia utilizar como alternativas, né, os métodos anteriores, já que a gente tem à disposição os outros aparelhos, né, que a gente faz a aferição a partir da gota do sangue ali. Então, a gente poderia estar utilizando desses outros recursos que a gente ainda tem e que a gente ainda pode lançar mão. Tem que ter sempre um plano B. Com certeza. Né? Não tem jeito, qualquer coisa. É o que a gente chama aqui do plano de contingência para qualquer coisa que aconteça, porque ninguém está livre. E pensa longe, viaja, é da viagem que vem, né? Que a gente gosta de viajar também, porque se a gente não tivesse, talvez, pensado nisso, numa viagem dessa, qual seria o plano de contingência? É sempre bom, não é viagem, não, tá? Pense sempre, exponha sempre, porque se a gente não tivesse pensado nisso, já seria um pensamento, né? Então, o chat, espera aí. Obrigada, Fúvio. Mais uma pergunta. Elogio, parabéns pela abordagem. E a outra, agora uma pergunta. Existe alguma calibração diária do equipamento? Sim, ele passa por manutenção, então de tempos em tempos vem sim uma responsável técnica, né, da empresa para realizar a manutenção de todos os aparelhos que estão à disposição, né, do uso dentro dos consultórios, e a gente também tem um revezamento dos aparelhos a cada dia, né? Então, cada dia a gente vai utilizar um destinado para cada consultório, então a gente não satura a utilização dos aparelhos e a gente sempre tem um outro à disposição. E o autoteste também, obrigada pela lembrança, é sempre bom estar com a equipe inteira aqui, porque sempre tem um detalhe. Então, ao iniciar o dia de atendimento, é realizado um autoteste do aparelho, então ele só começa a iniciar, né, para aferição dos parâmetros a partir desse autoteste. Então, ele vai dizer se está ok, se não, e aí a gente, caso negativo, a gente faz a troca pelo outro aparelho que a gente tem à disposição. Mas todo dia é feito um autoteste também, para começar a iniciá-lo, né? A iniciar as aferições do dia. Muito bem, mais pergunta. Quer perguntar? Agradecer? Acrescentar. Bom, só acrescentando, né, que em relação ao autoteste,
existe um controle, uma planilha de controle para isso, onde a gente registra tudo, o profissional que fez registra, e caso haja alguma intercorrência, ele também a gente registra os dados, lote, número, e ele é retirado para que seja feita a manutenção. Só reforçando essa questão, porque existe uma planilha de controle, tá? Para que a gente possa até saber em quanto tempo está havendo isso, e os responsáveis técnicos, quando vêm verificar, poder ter um controle melhor do que está acontecendo com esses aparelhos. Vamos para a pergunta. Boa tarde. Eu queria saber se esse tensor VSM ele já se tornou padrão aqui do Hemorrio, e o outro acabou por ficar obsoleto, né? Você consideraria ele obsoleto, o anterior? Então, sim, o aparelho já está institucionalizado, né? Então, em todos os atendimentos, inclusive nas coletas externas que o Hemorrio, né, proporciona, também tem a utilização do dispositivo. Bom, a tendência, né, é que os outros hemocentros, agências transfusionais, também acabem por utilizar, né, novas tecnologias. Eu não posso dizer assim tão obsoleto, porque ainda é amplamente utilizado os outros aparelhos em outras instituições, e é um modo, né, que a gente tem para poder operar, mas talvez sim seja uma tendência, né, da gente incorporar em outros lugares também novas tecnologias, visando as potencialidades e os pontos positivos que elas trazem, né? Mas a gente tem que acabar contando, né, com tudo, com todo o recurso que é possível, né? Ele aqui para a gente, né? Ele é como se fosse um obsoleto. Para o Brasil ainda não. Você Sim. vai encontrar praticamente em todos os lugares. São poucos lugares que têm esse equipamento. E no público, né, que a gente fala de custo, a gente esquece, assim, né, de calcular esse custo, né? O que seria usar todo o equipamento, todos os equipamentos que esse único faz? Será que não vale a pena? Né? Além da qualidade, além da satisfação do cliente, também tem a questão do custo. Mas no público, às vezes, é um pouquinho mais demorado, né? Não dá para todo mundo ter ao mesmo tempo. Ele não é obsoleto no Brasil, aqui a gente trata como obsoleto, e plano de contingência, né? Aconteceu alguma coisa com todos os aparelhos, a gente não vai deixar de ter doador aqui atender. Mas a gente tem muito aparelho, ainda bem, vai dar tudo certo. Então, para a gente acredita assim, obsoleto, né? Passado de ontem, tá? Isso é novidade, mas É só um comentário também, falando dos outros aparelhos, que com esse tem a questão da sustentabilidade também, né? Porque tem a diminuição, na verdade, não tem a produção dos resíduos, que no caso dos outros, tem. Grande, né? Por sinal. são muitos benefícios, né? A Jéssica aqui, ó, vou até, ainda bem que está filmado, sendo gravado, a gente mostra para ela, né? Olha que bonito. Muito bem, Lisandra, parabéns para a enfermagem. Muito bom. Ficaram duas perguntas da apresentação da Lisandra, que passou aqui para mim, eu chamei você, tá? Mas aí deixa eu ver, não sei, acho que foi Marli que fez. Esse sensor pode ser usado em qualquer unidade hospitalar? Pode, é só adquirir, né? Não tem problema nenhum. A questão é que esse em específico, ele não é vendido. Aqui está online, eu vou falar aqui para ela. Não é vendido, ele é alugado. Isso por decisão do fabricante. Então, é aluguel. Tem ponto positivo com isso e ponto negativo, mas é só alugado. E ele consegue ler uma glicemia muito alta ou ele também dá o resultado de erro como outro. Ou quando você mede a glicemia dá erro se ela está muito alta, ele bota high, né? Esse aparelho não tem, aí não dá para ver. Não, tem pressão, frequência cardíaca, como a Lisandra botou, hematócrito, hemoglobina. Peraí, gente, quem está online, a gente está tentando interpretar a pergunta. O aparelho de glicose dá erro.
E aí, nesse aparelho aí, se os parâmetros estiverem anormais... Ah, tá. A Luciane já está interpretando sua pergunta de outra forma. Assim, se esse aparelho não mede glicemia, primeiro ponto. Então, se for isso que você estiver perguntando, não tem glicemia e não dá erro. Agora, se esse aparelho mede alguma discrepância, não, ele mede exato. Então, está com um hematócrito de 5, tá? Hemoglobina de 2, vai ter isso. Confia que é o aparelho mesmo. A gente já fez todo, a Lisandra apresentou, né? Ou troca. Aí, se der uma discrepância muito grande, a gente troca também o aparelho, porque pode ser um problema de calibração. Então, assim, a gente tem, como tem muitos, dá para fazer isso tranquilamente, tá? A gente vai verificar em outros aparelhos. Se der um resultado igual, é isso. Não dá o high, né? Pode ser que essa. Não. Entendi, pode ser essa a sua pergunta. Se for, Marlia, só confirma. Se quiser perguntar de novo sobre isso, não tem problema, tá?